Olá, colegas, bem-vindos ao IBVET Concursos. Hoje temos o prazer de entrevistar aqui o Dr. Enrico Ortolani. Ele é médico veterinário, auditor fiscal do Ministério da Agricultura, foi concursado em 2007 e atualmente trabalha na Vigilância Internacional do Aeroporto de Viracopos. Então, seja bem-vindo, doutor. Obrigado. E vamos lá. Sim. Olha só, passar num concurso, especialmente de auditor do fiscal do Ministério da Agricultura, tem sido um grande desafio para os médicos veterinários, especialmente por se tratar de uma carreira que é o sonho para muitos colegas, em virtude dos bons salários, da estabilidade e até, de certa forma, do status que essa carreira traz para o médico veterinário. Conta um pouquinho para a gente como foi a tua experiência de decidir fazer o concurso e as dificuldades, enfim, e as facilidades que você teve nessa trajetória. Então, Silvio, a minha preparação para o Ministério do concurso do Ministério da Agricultura foi, de certa forma, claro que estudar para concurso é uma disciplina muito grande, você precisa ter uma disciplina, mas ocorreu de uma forma natural, porque eu estava saindo da universidade nessa época, da área acadêmica, então já muita informação da área acadêmica já estava na minha cabeça e eu estava trabalhando na área na época, né? Então, mas mesmo trabalhando, eu me preparei bastante, aproveitava o horário do almoço do serviço para poder revisar matérias, dar uma estudada após o expediente e principalmente os fins de semana que eu me dedicava bastante a estudar, principalmente aqueles assuntos que não me eram muito familiares, né? E devido ao fato de eu também estar trabalhando em frigorífico, isso me ajudou bastante. E de certa forma também, quem não está na área precisa correr até um pouco atrás desses assuntos que não são tão naturais no dia a dia, mas que requerem bastante preparação, né? Ok. Na tua área, você trabalhando no aeroporto com vigilância internacional, a gente não tem muita dúvida que organismos internacionais sempre caem na sua pasta. Assuntos relativos às exportações, aos controles internacionais, aos negócios internacionais. Organismos internacionais é um tema que está proposto nos editais, em geral nos editais dos concursos do MAPA. Com certeza no próximo concurso deve cair também. Fala um pouquinho para a gente dos organismos internacionais, a tua experiência e como que você conhece essas entidades e essas regulamentações. Sim, eu lido com muitas questões desses organismos, a FAO, OMC, OIE, a Panaftosa também. Eu lido muito com essas questões no dia a dia, porque eu mexo com importações e exportações, e a gente sempre tem que dar uma estudada. As nossas decisões na vigilância internacional são sempre imediatas quase, né? Muitas decisões você tem que fazer em tempo real. Então, como exemplo, um equino que chegou com marcas características de vesículas no lábio. E eu imediatamente associei com uma possibilidade de ser uma estomatite vesicular nesse equino. E na hora saí correndo lá no site da OIE, fui verificar quais são a ficha técnica da doença e também as formas de diagnóstico e como era um horário noturno, eu não tinha como recorrer a outras autoridades do Ministério da Agricultura, né, que a gente lá trabalha 24 horas. Então, eu acabei recorrendo a todas as informações que a OIE tem no seu site, né, e tive que solicitar para fazer um novo teste diagnóstico. Acabou que não era estomatite vesicular, era apenas uma lesão que o animal teve, e isso foi confirmado depois com o exame laboratorial. Mas assim, a gente vê como é necessário você estar sempre em conhecimento, né, das normas técnicas da Organização Internacional de Epizootias. O Códex também é muito importante no nosso dia a dia, questão de
padrão de controle microbiológico dos produtos que a gente importa. Eu sempre tive, desculpa interromper, eu sempre tive uma curiosidade. Qual é o grau de subordinação que a nossa legislação de controle tem frente aos organismos internacionais, como por exemplo a OIE, Panaftosa? Quer dizer, ele é um grau como simbiótico ou ele é um grau de subordinação? Como é essa relação? O Brasil, ele não tem até está mudando um pouco, né? Tanto que o atual presidente do Codex é brasileiro, né? Foi eleito agora em julho, né? Então eu acho que ele vai acabar exercendo uma influência maior até do nosso corpo científico para esses órgãos. Mas ainda existe um grau grande de subordinação, né? Nós temos que executar muitas vezes o que está decidido pela OIE, pelo Codex, que são os padrões internacionais, né, discutidos. No fundo, são decisões tomadas não unilateralmente, mas multilateralmente, né, porque a OIE tem um delegado para cada país e cada país, independente da força econômica ou sanitária do país, tem direito a um voto. Independente se for um país pobre, rico. E então, nesse caso, eu acho que apesar do Brasil ter uma subordinação, pelo menos esses órgãos são bem representados. Eu não considero que eles têm uma influência política grande. Realmente o que se tem demonstrado é que eles realmente utilizam princípios científicos. Toda a base das normas deles são baseados em princípios científicos. Né? Então, de certa forma, nós poderíamos dizer que parte do que surge nas instruções normativas e nas portarias brasileiras, se não todo, mas uma parte, também advém das informações técnicas dos organismos internacionais. Com certeza. Tem, inclusive, o comitê que lidam com a parte, principalmente, vamos colocar, da OIE, do Codex, eles têm exatamente essa função de fazer uma ponte entre o que foi decidido internacionalmente e rever as nossas normas sanitárias. E é uma coisa que é dinâmica. O que era esse ano que vem pode ser uma coisa diferente. Novas doenças vão aparecendo, como, por exemplo, a doença de Schmallenberg, que não é tão recente assim, mas é até uma doença que esteve na mídia até bem pouco tempo atrás. E nisso a gente vai mudando o código sanitário, né? É muito dinâmico isso daí. Provavelmente é por isso que o estudo dos organismos internacionais acaba sendo uma das temáticas bastante relevantes nos concursos do Ministério da Agricultura. Exatamente. Todos os concursos que eu acompanhei dos últimos tempos, caiu alguma questão relativa a organismos internacionais. Você lembra dos concursos recentes? Um exemplo, assim, para a gente ter uma ideia, que tipo de pergunta sobre os organismos que costuma ser feito nesses concursos? Olha, surpreendentemente, nos últimos concursos abordaram muito questões muito teóricas em cima de conceitos que os órgãos definem, como, por exemplo, o concurso passado definiu que ele cobrou o conceito de análise de risco que o Codex faz. Foi uma abordagem bem teórica. E também os outros concursos também abordaram também a questão da estrutura dos corpos, dos organismos, como eles funcionam, quem toma as decisões, como que funciona todo o guarda-chuva, vamos dizer assim, dessas organizações, né? Se as perguntas sobre organismos internacionais nos últimos concursos costumavam ser mais conceituais, mais teóricas, o que você imagina que poderia ser um tipo de pergunta útil ou muito prática que pudesse ser feita nesse próximo concurso sobre o tema de organismos internacionais? Bom, de um concurso, a gente estando bem preparado, nós temos que esperar qualquer tipo de pergunta, né? Então pode vir uma pergunta puramente teórica, uma pergunta sobre estrutura de cada organismo, de qual é o comitê que toma decisões de cada organismo, mas o rodapé de livro,
pegadinhas, mas nós temos que estar preparado para qualquer coisa. Mas devido ao contexto atual, esses assuntos de agronegócio em pauta na mídia, muitas informações, o que se espera é que o examinador ligue essas questões práticas à atuação dos organismos internacionais, né? Então você pega, por exemplo, uma questão do embargo dos Estados Unidos à nossa carne brasileira por causa de abscesso vacinal, né? Isso, por exemplo, seria passível de uma notificação SPS, né? No caso notificação SPS que é da OMC, né? E a partir dessa ponte ele ligar com alguma normativa, alguma norma desses organismos, né? Então eu espero que seja uma pergunta para levar o candidato a raciocinar sobre o contexto atual das relações entre os organismos e os países, importadores e exportadores, né? Muito bom, muito bom. Doutor Henrico, muito obrigado. Acho que os teus esclarecimentos vão ser muito úteis para os colegas médicos veterinários, para os candidatos ao concurso de auditor fiscal do Ministério da Agricultura. O Dr. Henrico Ortolani está em nosso curso preparatório de auditor fiscal, onde ele detalhará tudo sobre os organismos internacionais. E juntamente com outros professores e também auditores fiscais, traremos todo o conteúdo necessário para que você se prepare e possa se tornar o próximo auditor fiscal do Ministério da Agricultura. Então acesse o nosso site www.ibvet.com.br e inscreva-se. E até breve traremos novas entrevistas e novidades para você sobre o concurso do MAPA.